Nesse vídeo, nós vamos tratar de como se faz uma referência de um evento acadêmico. Nessa aula, nós vamos falar sobre como fazer referências de eventos. Quando nós falamos em eventos, nós falamos naqueles encontros, congressos, seminários, enfim, eventos em que os cientistas apresentam descobertas de suas pesquisas. Antes, porém, de ir diretamente ao como se faz as referências dos eventos, é necessário fazer algumas observações iniciais. A primeira delas é de que os eventos, congressos, conferências, seminários, simpósios, encontros, etc., costumam publicar anais. E o que são os anais? Nada mais são do que a publicação na qual consta o conjunto dos trabalhos apresentados naquele evento. Essas publicações de anais podem ser publicações não indexadas, ou seja, não possuem nem ISSN nem ISBN. Mas elas também podem ser indexadas como livros, ou seja, possuírem ISBN ou serem também indexadas como periódicos e, por isso, possuírem ISSN. Como a gente sabe, é diferente a forma como se faz uma referência de um documento que consta num livro e de um documento que consta em uma revista. Essa diferença nós vamos levar em consideração na hora de se fazer a referência. Nos dois primeiros casos, ou seja, quando não for indexada ou quando for indexado como livro, o formato da referência será o formato de capítulo de livro. Então, nós vamos seguir como se fosse um capítulo de livro, um capítulo de uma coletânea. No último caso, ou seja, quando tiver o ISSN, nós faremos como artigo em revista. A gente vai olhar no documento dos anais, ver se possui ISSN. Se possuir ISSN, nós fazemos a referência como revista, como se fosse artigo em revista. Se não possuir ISSN, nós faremos como capítulo de livros, independente se tiver ou não ISBN. Feitos esses esclarecimentos iniciais, nós podemos ir para o modelo de referências. Temos na tela agora o modelo das referências de anais de eventos na forma de livro. Quando ele não tiver ISSN ou tiver ISBN, é nesta forma como nós vamos fazer. Então, na forma de um livro coletânea. Então, primeiro, nós temos a indicação de autoria do trabalho que foi apresentado, depois título e subtítulo sem destaque, in, que significa dentro de, e aí nós vamos ter o nome do evento, tá bem? O nome do evento com a numeração, se houver. Após, nós temos o ano e a cidade do evento. Após o ano e a cidade do evento, nós trazemos o título Anais com reticências. Por que nós trazemos o título Anais com reticências? Porque imagina o nome do evento. 10º Congresso Nacional de Enfermagem.
Como vai ser o título dos anais? Anais do 10º Congresso Nacional de Enfermagem. Então, para não precisar repetir o que nós já sabemos quais são os eventos, porque nós já indicamos aqui os eventos, nós não precisamos repetir. Então, nós colocamos o título com destaque, o título em negrito com destaque, apenas em anais e reticências entre colchetes. Depois, nós damos continuidade como livro normal. Cidade, dois pontos, editora, vírgula, o ano e o intervalo de páginas. Vamos ver nos exemplos como que fica. Nos exemplos, nós temos aqui, o artigo é de autoria de 2 autores. Esses autores são autores do trabalho intitulado Incorporação do Tempo em SGBD orientado a objetos. Finalizado isso, nós temos a partícula in, que significa dentro de, da mesma forma como livros. Qual é o evento? O evento é o 9º Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Então, veja que é 9º, depois Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai utilizar Simpósio Brasileiro de Banco de Dados como se fosse o sobrenome, vírgula, e o número como se fosse o nome. Tá bem? Então, no caso aqui, 9 ponto. O ano, 1994, e a cidade do evento. Tudo é separado por vírgulas. Aí vem o título, anais reticências, que me diz que são os anais do 9º Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Ou seja, como a gente já sabe qual é o simpósio, basta colocar anais. São Paulo, 2 pontos, USP. Então, São Paulo, 2 pontos, a casa publicadora, USP, 1994. Da mesma forma como nós fazemos aqui em livros. E, por fim, o intervalo de páginas, da página 16 até a página 29. Bem, visto esse exemplo, nós podemos ir ao segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos como autoria alguém com as iniciais AV e o sobrenome Suben. E uma quantidade de autores que é, no mínimo, mais 3 autores, porque eu tenho a particulete AL que se utiliza quando temos 4 autores ou mais. Título sem destaque, vigilância epidemiológica da leishmaniose visceral americana LVA em cães do município de Campinas, São Paulo. Isso aqui é o título do artigo, do trabalho publicado. Indicando dentro de. E aí nós temos aqui um caso em que há mais de um evento acontecendo simultaneamente, que é o 26º, no caso, 26ª, reunião de pesquisa aplicada em doenças de Chagas, juntamente com o 14ª reunião de pesquisa aplicada em leishmaniose. Ou seja, esses 2 eventos aconteceram simultaneamente. Então, nós colocamos os nomes dos eventos
separados por ponto e vírgula. Depois, a data e a cidade do evento. Na sequência, nós colocamos anais, reticências e negrito. Justamente para quê? Para não precisar falar de novo. Anais da 26ª reunião de pesquisa aplicada em doenças de Chagas. Anais da 14ª reunião de pesquisa aplicada em leishmanioses. Não precisamos repetir tudo isso. Apenas anais e reticências. A cidade, 2 pontos. A publicadora, então Uberlândia, Uberaba, 2 pontos. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ano 2010 e o intervalo de página, ou seja, o artigo do Zuben ou da Zuben e seus coautores está entre a página 135 e 175 desse volume de anais de evento. Então, nós fazemos dessa forma, em havendo ISBN ou simplesmente não havendo ISSN. Falta falarmos dos anais de evento na forma de periódico, ou seja, na forma de revista, quando possui ISSN. Então, quando é na forma de periódico, nós fazemos da forma tradicional de periódico. Nós colocamos a indicação de autoria, o título e o subtítulo sem destaque, o título em negrito do periódico com o subtítulo do periódico sem negrito no subtítulo, cidade do periódico, ano ou volume, número ou edição, intervalo de páginas, período do periódico. E aí se faz simplesmente uma nota sobre a publicação no evento, o ano do evento e o local do evento. Então, veja, aqui nós temos um trabalho apresentado por alguém com iniciais RPM e sobrenome Gonçalves. Temos a indicação et al., significa que tem vários outros coautores. Aí nós temos o título do trabalho. Aspectos hematológicos de cães parasitados por Babesia canis na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, entre os anos de 1994 e 2005. E aí vem o título do periódico, ou seja, este trabalho foi publicado no periódico Ciência Animal Brasileira, de Goiânia. Não temos no documento a indicação de ano ou volume, então, quando nós não temos na revista esses dados, nós suprimimos. Aí temos a paginação, o intervalo de páginas, e temos o período. No caso, este número foi publicado em novembro de 2006. Em seguida, nós entramos com a nota sobre a publicação do evento. Trabalho apresentado no 3º Congresso do Centro-Oeste de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Depois nós colocamos o ano do evento, coincidentemente publicado no mesmo ano, 2006, local do evento, Brasília. Bem, é isso que temos a falar sobre anais de eventos. Até o próximo vídeo.